trouxe para vocês hoje aqui um assunto muito recorrente em provas e concursos, que é a diferenciação entre plebiscito e referendo. Acredito que vai ser um assunto que terá aí sua incidência ainda mais significativa por conta das manifestações de 2013. Se você se recorda lá de algumas situações que delimitaram esses ocorridos nas manifestações de 2013. Então, acredito que possa ser um assunto que vai ter sua significativa incidência nas suas provas. Pessoal, antes de mais nada, o que vem a ser referendo e plebiscito? São dois mecanismos ou dois instrumentos de exercício de democracia direta que nós temos aí tratado na Constituição Federal de 88. Além disso, são duas consultas populares. Então, plebiscito e referendo, além de mecanismos de exercício da democracia direta, são dois momentos de consultas populares. Então, a primeira diferenciação que nós podemos trazer aí é com relação ao nome, para identificar o que é o que, onde estou pisando. Para pensar no plebiscito, eu sempre oriento meus alunos aí a pensar com relação ao pré-blicito. O nome é equivocado, mas pré-blicito, porque traz aí a conotação de algo que antecede, algo que é pré. Então, plebiscito ou pré-blicito, como para você não esquecer aí, é aquela consulta popular que antecede o ato legislativo ou o ato administrativo. Por outro lado, fica mais fácil agora o referendo, não tem nenhum nome para ajudar a lembrar, mas pela exclusão, o referendo é posterior ao ato legislativo administrativo. Ou seja, nós temos o ato pronto, seja ele qual for. O exemplo muito claro e recente ainda, de 2005, aí, com relação a referendo, está no Estatuto do Desarmamento. Uma crítica que se faz justamente com esse momento de atuação dessa consulta é exatamente na materialidade que a gente vai observar. Enquanto no plebiscito nós não temos o ato feito, ou seja, nós não temos a lei, por exemplo, não existe a lei. O cidadão apenas vai dizer se é favorável ou não para que a lei seja feita. Vejam bem como é um cheque em branco na mão aí dos nossos governantes. Ao passo que o referendo, você tem a lei ali. Ficou até estranho, mas você tem a lei pronta. Você tem um ato legislativo ou ato administrativo pronto. Você vai apenas rejeitar ou ratificar. Tá ok? Algumas características aí gerais para os dois. Primeiro, com relação à obrigatoriedade de comparecer às urnas, porque é através do voto que se responde a essa consulta popular, tanto a obrigatoriedade quanto a facultatividade serão as mesmas ali observadas nas eleições. Tá? Outra observação com relação ao cidadão brasileiro que mora, é residente em outro país, diferentemente do que acontece nas eleições presidenciais, que ele pode votar nas unidades consulares, no caso de respostas a essas consultas, plebiscito e referendo, qualquer uma delas, não poderá ser feita. Quando ele ingressar novamente no Brasil, ele deverá justificar seu voto, ou no caso do residente, até mesmo nas unidades consulares. Outra característica geral de ambas, tanto no referendo quanto o plebiscito, é que a sua iniciativa, sua provocação se dará por iniciativa do Congresso Nacional por pelo menos 1/3 de senadores e deputados. A instalação da sessão é necessário maioria absoluta, 50% mais um dos integrantes do Congresso Nacional, e para aprovação um quórum de maioria relativa, ou seja, um primeiro número inteiro acima do que for observado na votação. Por exemplo, se nós tivermos aí o quórum absoluto para instauração, um voto já seria suficiente para configurar a aprovação para que seja feito, então, tanto o referendo quanto o plebiscito. Tá ok? Até o próximo vídeo, bons estudos e até mais.